já ouviu a expressão vamos se desesperar com calma? É nesse momento que ela serve muito bem. Mais um episódio aí pra gente trocar uma ideia da nossa saga matinal, trânsito em mente. Vamos falar um pouquinho de golpe. Acabei de sair da delegacia e tem sido muito recorrente alguns golpes, né? Que o pessoal tem aparecido aqui pra fazer boletim de ocorrência. Tava de plantão essa noite. Então assim, tem aparecido alguns golpes aí. O que tem sido mais recorrente, que o pessoal tem caído. Então já, a primeira parte desse vídeo aqui já vai ficar o alerta, né? Você que tem processo na justiça, tá esperando algum retorno do seu advogado, independente do processo, tá? Toma cuidado, tá bom? O golpe agora da vez tem sido isso. O pessoal liga, se apresenta como se fosse da justiça, né? De diversos lugares. Aí alguém junto se passa como se fosse o seu advogado falando, e a pessoa começa a falar, olha, você ganhou a causa, só que pra gente conseguir liberar a causa, normalmente isso é mais pra processo civil, tá? Pra processo que tá rolando dinheiro, processou o cara por causa de um carro, de uma moto, de algum bem, alguma coisa, você tá esperando receber algum dinheiro. Então a galera pega nesse gancho. E aí começa a falar que você tem que pagar uma taxa, e aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e começa a te cobrar uma série de coisas que não existem, tá bom? Pessoal, a justiça não te cobra nada pelo telefone, pra você mandar pix, isso não existe, beleza? Nunca aceite fazer um depósito bancário pra alguém. Liga pro seu advogado no telefone que você conversa sempre com o seu advogado. Se for o caso, tá com dúvida, vai pessoalmente falar com o seu advogado. Mas não façam pagamentos da casa de vocês. Isso é golpe, beleza? A justiça não pede dinheiro dessa forma. Nem a justiça, nem a polícia, ninguém pede dinheiro dessa forma. Então, não façam nenhum tipo de transferência bancária nessas circunstâncias, beleza? E essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês tomarem cuidado. E a segunda dica é o que você deve fazer caso isso aconteça. O pessoal chega aqui na delegacia normalmente e nitidamente com muita vergonha, porque o golpe ele é um pouco constrangedor. Porque depois que você cai num golpe, você percebe o quanto você foi burro, né? Entre aspas. De fato você foi meio burro mesmo, porque tem uns golpes que eu falo, porra, não é possível que você caiu nisso. Semana passada teve um casal que veio, eles transferiram muito dinheiro, assim, sabe? E o cara foi pedindo e eles foram fazendo, eles fizeram um empréstimo. Mas eu falei, não, peraí, mas eles acessaram a sua conta? Não, é a gente que fez o empréstimo. Eu falei, mas como assim vocês fizeram empréstimo? Então, assim, existem coisas aqui que elas fogem até de um padrão normal da gente conseguir até entender, às vezes. Mas acontece, tá? Isso acontece. E é natural a gente se sentir mal quando a gente cai num golpe, porque depois que cai a ficha, a gente fala, puta, não, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi que era um golpe? Pô, tava na cara, né? Mas é aquilo, eu sou um profissional de segurança pública, quem tá do outro lado aí, me acompanhando, escutando esse vídeo, é um profissional de uma determinada área, um engenheiro, um advogado, então são profissionais, e eles são profissionais da golpe, né? Então não se sintam assim, isso faz parte. Mas fiquem atentos, cara, porque tem coisa que assim é muito nítido, sabe? Que não tá certo, que é característica de um golpe. E a gente fala assim, mas é só pessoa leiga que cai, é só pessoa de idade. Não é mais, cara, não é mais. Acabou o golpe do bilhete premiado, né? Que o pessoal pegava as velhinhas na rua, falava do bilhete premiado e pegava uma grana. Isso aconteceu muito. Cara, os golpes estão cada vez mais ardilosos. Os caras são inteligentes, os caras sabem como falar, e o negócio parece cada vez mais verdadeiro. Então assim, isso acontece, mas a gente tem que se prevenir, beleza? Aconteceu, tá? Eu tenho uma má notícia. A má notícia é que assim, o dinheiro, se você não conseguir interagir com o seu banco, né, ligar no banco, conversar e eles fazerem algum tipo de bloqueio, o Pix às vezes, hoje em dia o Banco Central ele tem uma sistemática lá
Banco Central identifica que aquilo pode ser uma fraude, normalmente o seu dinheiro ele fica num processo de transição, né? Ele não fica nem mais na sua conta e nem na conta da pessoa que está recebendo. Então muitas vezes você consegue recuperar o seu dinheiro, mas isso é com o banco, não é com a polícia. A polícia não tem o poder de bloquear essa transação bancária. É o banco que tem que fazer isso, tá? Então vocês têm que tentar fazer contato com as centrais dos bancos de vocês o mais rápido possível. Até mais rápido do que com a própria polícia. Porque o golpe está ali, né? O boletim de ocorrência ele é um papel, né? Que ele é importante para que a gente possa agir na investigação e chegar nas quadrilhas, chegar nos caras que estão cometendo esses crimes. E não deixem de fazer o boletim de ocorrência, tá? Isso é um crime de estelionato. Uma outra dica aqui: crime de estelionato ele depende de representação. Então não adianta só você fazer o boletim de ocorrência e ir embora ou fazer lá na internet. Você precisa fazer na internet, né? A minha indicação: faça na internet, que é mais rápido do que você ir até a delegacia. Às vezes tem algum flagrante, vai demorar para ser atendido. Então faz na internet. A própria, quando você tiver a devolutiva do BO, já vai indicar qual é a delegacia que você tem que se apresentar, tá bom? Que é a delegacia da sua área, para poder fazer a representação criminal, beleza? Estelionato precisa de representação, tá bom? Precisa que você fale pro Estado que você quer que investigue o crime. É exatamente isso que eu tô falando, beleza? É esse o entendimento. O Estado não vai agir se você não falar que você quer que ele faça alguma coisa. Então, alguns crimes no nosso Código Penal dependem de representação. O estelionato é um deles. Então, você tem que ir lá e fazer isso. Então, quando for na delegacia, leva tudo que você tiver, leva as informações, tudo que aconteceu, os contatos, se tiver foto, se tiver documento, enfim, leva tudo que você puder. E aí isso depois vai entrar num trabalho de investigação, vai virar um inquérito policial. Infelizmente, isso não é a polícia, mas é a nossa lei. Estelionato é um crime muito fraco, né? Então, quanto mais informação a gente consegue, mais pessoas a gente consegue envolver no crime, a gente consegue aumentar a pena criminal. Porque o estelionato por si só é um crime fraco. Então a gente precisa vincular ele a uma associação criminosa, a gente precisa vincular ele a um crime de lavagem de dinheiro, para que isso possa realmente penalizar quem está fazendo esse tipo de atitude. Beleza? Então vai na delegacia, leva toda a sua documentação, conversa com os policiais. Isso vai virar um boletim de ocorrência. Consecutivamente isso vai virar um inquérito policial. E quanto mais informação vocês passam pra gente, mais fácil a gente consegue trabalhar e chegar em alguém. Mas a dica principal é essa: ficar esperto, cara. Fique esperto, porque a galera tá sentando o pé no golpe. Como eu acabei de falar, é um crime baixo. É um crime que, se a gente faz a análise criminal entre o risco e o benefício é maior que o risco. Isso é um alerta para as autoridades, né? As autoridades tinham que fazer alguma coisa. Tem que aumentar a pena do crime de estelionato, porque só quem sofre isso, né? Só quem tem uma perda financeira sabe o BO que é, o que a pessoa tá passando ali. Já tá tudo tão difícil, né? E a gente ainda acaba perdendo dinheiro pra esses vagabundos aí. Então tinha que mexer na lei. A lei tinha que ser mais pesada com relação a isso, e não é. Por isso que a gente vê tanto golpe, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi mais um bate-papo nosso aqui no trânsito de São Paulo, essa cidade maluca. A gente ama e odeia ao mesmo tempo, mas é isso. Se gostou, segue a gente. Diariamente a gente está postando aqui alguns vídeos falando de temas diversos. Hoje o tema foi esse, porque eu atendi um pessoal à noite, então me deu um insight pra gente falar um pouquinho sobre essa questão que é muito séria. Mas cada dia a gente traz uma novidade, a gente bate um papo, vamos falar de carro, falar de economia, falar de situação de país e trocar aquela ideia da hora. Beleza? Trânsito em movimento e a mente também. Tamo junto. Curte e compartilha. Valeu!